Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Bem, hoje vamos falar sobre um tema que é essencial para qualquer corredor, que é saber como calcular a frequência cardíaca máxima. Vai ser super útil porque existem alguns testes que são feitos em laboratório, mas na maior parte dos casos são muito caros, então podem fazer estes testes que eu vou falar durante este vídeo para conseguir saber de uma forma muito aproximada qual é que é a vossa frequência cardíaca máxima e não gastarem tanto dinheiro. A frequência cardíaca máxima é essencial para nós conseguirmos planificar os nossos treinos, para definirmos as zonas de treinamento e para evitarmos alguns excessos que podem colocar a nossa saúde em risco. E, portanto, tenham atenção a este indicador que é muito importante, porque ao sabermos essa frequência cardíaca máxima, número de vezes máximo que o coração vai bater por minuto, nós, ao sabermos quantas vezes está a bater o coração num determinado exercício, nós sabemos qual é o grau de esforço que nós estamos a aplicar nesse exercício. Existe uma fórmula que permite identificar esta frequência cardíaca máxima, que é fórmula igual a 220 menos a idade do corredor. Essa é uma forma bastante simples de nós tentarmos calcular nossa frequência cardíaca máxima, porque sabemos que conforme a idade vai avançando, a frequência cardíaca máxima vai diminuindo e, portanto, usando esta fórmula, nós conseguimos saber qual é a nossa frequência cardíaca máxima. Imaginemos que nós temos 40 anos, então 220 menos 40 dá 180. Então, de acordo com esta fórmula, a nossa frequência cardíaca máxima seria 180 batimentos por minuto. Quer dizer que nós, depois, se quisermos fazer um treino leve, que deve ter uma frequência entre os 60% e os 70% da nossa frequência cardíaca máxima, nós conseguimos saber 60% ou 70%, então nós sabemos aquele intervalo em que a frequência cardíaca deve manter-se para estarmos num determinado escalão de esforço e numa determinada zona de treinamento. Chegou-se à conclusão que, embora tenha alguma aderência à realidade, esta fórmula não é totalmente perfeita. Pode não ser adequada para todas as pessoas e, portanto, nós muitas vezes temos que fazer alguns testes adicionais para conseguirmos chegar a um valor que seja mais fidedigno. No entanto, como são testes físicos que nós vamos fazer, é muito importante nós termos a noção se temos algum problema físico, se temos algum problema cardíaco, se temos algum tipo de problema que possa impedir estes testes, porque nestes testes nós vamos chegar àquela frequência cardíaca máxima e, portanto, se nós temos algum problema físico que nos impeça a fazer esse tipo de testes, nós não devemos fazer. Por isso é que existem testes em laboratório, porque aí tem um acompanhamento mais em cima e tem um conjunto, um staff médico que poderão ajudar no caso de surgir algum problema e, portanto, se tem algum problema físico, é melhor não fazer. Agora, se não tem nenhum problema, então podem tentar fazer e se já costumam treinar frequentemente e se atingem frequências cardíacas muito elevadas, então, como já fazem esse tipo de treino, já estão habituados, poderão fazer. Embora, pronto, é sempre importante nós fazermos um check-up, pelo menos anual, para nós verificarmos se temos algum problema, porque nós, ao sermos corredores, estamos continuamente a colocar pressão sobre o nosso organismo e, portanto, é muito importante nós sabermos como é que está a nossa saúde. Portanto, esse é um alerta que é muito importante. Agora vou tentar explicar-vos como é que funciona este teste. Para fazer este teste, além de terem a noção que não têm ou terem a certeza que não têm nenhum problema físico que impeça a fazer este teste, é já terem alguma familiaridade com a corrida, já conseguirem correr frequentemente, já terem alguma capacidade física. Portanto, que é importante para conseguirem fazer este teste da forma mais conveniente. O local onde podem fazer este teste será num percurso relativamente plano, ou numa pista, ou numa estrada que seja plana ou que tenha uma inclinação muito pequena, de forma a que essa inclinação não influencie muito os resultados. Por outro lado, devem ter
um relógio que consiga monitorizar a vossa frequência cardíaca em termos reais, em termos online, para vocês irem acompanhando a frequência cardíaca ao longo do teste. Como este teste vai elevar a vossa pulsação para a vossa tal frequência cardíaca máxima, portanto é um teste que tem alguma dificuldade, devem fazer um breve aquecimento antes de fazer o teste. Então como é que devem fazer o aquecimento? Devem correr 10 a 15 minutos em ritmo bem leve, bem confortável, eventualmente até começando um ritmo mais baixo e progressivamente vão aumentando um pouco o ritmo. No final desses 10, 15 minutos, então fazem 3 ou 4 acelerações, 3 ou 4 sprints de 50 metros para habituar o corpo e aquecer o corpo e as articulações para vos preparar de certa forma para o exercício que vão fazer, que vai ser um exercício com alguma intensidade. Após este aquecimento, que é essencial e obrigatório, então vamos fazer o teste. Então o teste será feito com 3 ou 4 séries de 2 minutos, em que vão correr por 2 minutos a um ritmo elevado e devem tentar que entre cada série vão aumentando o ritmo, ou seja, a primeira série vai ser um ritmo mais baixo, a segunda série vai ser um ritmo um pouco mais alto, a terceira série ainda mais alta e a quarta série ainda mais alta e dando já o vosso máximo. E, portanto, estas séries são de 2 minutos em que vão correr um ritmo cada vez mais rápido, cada série ser corrida a um ritmo mais rápido, de forma a que na última série, na quarta série, então já estão a dar o vosso máximo e no final da vossa quarta série, então aquela pulsação que vocês têm, aquela pulsação máxima que tiveram durante a última série em que já estão mais cansados, essa pulsação será a vossa frequência cardíaca máxima. Ou seja, basicamente é um teste em que nós vamos progressivamente aumentando a nossa frequência cardíaca, por isso é que o ritmo vai crescendo de série para série. Fazemos o aquecimento inicial para que não seja nada muito abrupto e que consigam habituar o corpo e preparar o corpo para esse exercício. Depois, na primeira série, na segunda, na terceira, na quarta, ou seja, vão crescendo a velocidade e chegam à última série já na vossa velocidade máxima e no vosso esforço máximo. E, portanto, é um tipo de exercício que tem alguma dificuldade e por isso é necessário fazer de uma forma gradativa para que o corpo não tenha ali um embate muito grande e se vá conseguindo habituar a esse ritmo. No final do treino, então fazem 10 minutos de caminhada para que a pulsação comece a voltar ao normal e vocês consigam então voltar a uma pulsação mais normal. Entre cada série podem fazer uma pausa de 1 a 2 minutos para descansarem um pouco e vos preparar para a próxima série. Portanto, será este tipo de exercício que vão fazer e que vão conseguir fazer o teste e saber qual é a vossa frequência cardíaca máxima. Portanto, resumindo, este é um teste que só devem fazer se não tiverem problemas físicos que impeçam a realização do teste, se estiverem já com alguma habituação à corrida, se já conseguirem correr frequentemente, e a partir daí, então escolhem um percurso que seja plano, fazem então o aquecimento, 10 a 15 minutos mais 3 a 4 acelerações e depois fazem 4 séries de 2 minutos com ritmo crescente entre cada série. No final, a frequência cardíaca máxima que atingiram na última série será a vossa frequência cardíaca máxima. Portanto, é isto que eu tinha hoje para vos dizer. É muito importante nós termos um conhecimento de como é que nós somos, o que é que nós suportamos, qual é a nossa frequência cardíaca máxima, que é para depois, quando nós fizermos treinos, nós até podemos depois fazer zonas de treinamento em função da frequência cardíaca, ou se mesmo que nós não utilizemos a frequência cardíaca para definir as zonas de treinamento,
para analisarmos os treinos, e nós, imaginemos que nós estamos a fazer um treino, e no final do treino tínhamos o objetivo de fazer durante aquele treino um treino em ritmo leve, porque sentimos que o ritmo era leve, que não era muito difícil. No entanto, quando vamos analisar o treino, verificamos que a pulsação que nós atingimos, ou a pulsação média que tivemos durante o treino, está muito alta ou muito próxima já da pulsação cardíaca máxima, então nós podemos estar a avaliar mal o treino, e aquilo que nós achamos que é um treino leve pode já não ser um treino leve. E aquilo que muitas vezes nós temos objetivos em cada treino correr em ritmo leve, em ritmo moderado ou em ritmo elevado, se nós avaliarmos mal aquilo que é o leve, moderado e elevado, acabamos por pensar que estamos a fazer um treino quando afinal estamos a fazer outro. Portanto, esta já é mais uma forma de nós conseguirmos analisar os nossos treinos e verificarmos se efetivamente nós estamos a correr nas zonas e na intensidade correta. Portanto, era isto que eu tinha hoje para vos dizer. Espero que tenham achado o vídeo útil. Façam este teste. Ponham nos comentários se já fizeram este teste, se fizeram em laboratório, se entretanto fizeram em laboratório e também já fizeram este tipo de testes, e se existem muitas diferenças. Portanto, é importante nós termos essa noção, porque nós sabemos que em laboratório as coisas são mais fidedignas. No entanto, isto é barato, é de graça, e portanto, conseguimos ter uma ideia muito aproximada de quais é que são as nossas frequências cardíacas máximas. Bem, agora subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Até à próxima e bons treinos.